Hoje nós vamos ter aula de EBD geral, com o pastor Luciano ministrando. Ele vai estar fazendo uma retomada do livro de Apocalipse. Nós não vamos entrar direto na lição, e nós vamos fazer relembrar até aqui onde andamos em Apocalipse. Amém? Amém. Para as pessoas não entrarem de sola. Então nós vamos fazer uma relembrança. Vai ser a escola dominical, aula geral, com o pastor Luciano, tá? As apostilas, se alguém não tem apostila, procura Prazeres, ela tem 10 apostilas ainda para vender. E as apostilas da doutrina da graça sobraram aqui 2, 4, 5, 6. Se alguém quiser comprar ou levar é R$7 que custa cada uma, levar para guardar, para dar a alguém, está ali em cima, também está com Prazeres, você procura Prazeres, e ela vai estar ministrando. Amém? Vamos. Alguém deixou aqui uma caixa de simvastatina. Diz que é doação. Alguém toma simvastatina aqui? Toma? Então está premiada. Amém. Amém. Amém? Vamos orar e vamos começar a aula, tá certo? Então se aquiete, agora é aula, todo mundo atento à aula, tá certo? Aula geral, homens e mulheres, pastor Luciano. Sumiu. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos, nos alegramos no teu dia, Senhor. Esse é o dia que o Senhor nos fez para nos alegrarmos em ti. Senhor, e nós queremos, como Maria, sentar aos teus pés neste dia e aprender de ti. Queremos buscar o melhor, que é estar na tua presença. Nós te adoramos, ensina-nos. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Tira a nossa ignorância e esclarece-nos segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Luciano. Bom dia, irmãos, graça e paz. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer aqui. É importante, se você trouxe a apostila, eu vou usar muito a apostila, tá? E, além disso, sugiro aos irmãos dos grupos que anotem as páginas onde eu estou fazendo a leitura, porque vai facilitar você. Eu passei um esboço que vai ser colocado como um boletim, mas, obviamente, eu não transcrevi todos os textos da apostila, estou citando as páginas. Só que eu não estou lendo as páginas por inteiro, estou lendo parágrafos. Então, é importante você ter essa oportunidade aí de... Agora eu queria um negócio desse tamanho, assim, ó. Amém, queridos. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 3, que é justamente a apresentação do livro. Lembrando que nós estamos encerrando, vamos dar início agora, né? Um retorno. Essa apostila só vai até o capítulo 7, né? Depois a gente vai pegar a próxima apostila do capítulo 8 em diante. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva das 13 primeiras lições, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6, versos 1 e 2. Tá? O nosso objetivo é esse, e eu espero que a gente consiga cumpri-lo. Diz a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer,
e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém, Senhor. Ministra aos nossos corações, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, queridos, então vamos recapitular. O livro foi escrito, provavelmente, né, e eu estou pegando, veja, a gente, quando estuda, a gente estuda alguns comentários, né, e a gente faz, às vezes, quando você está ministrando, você faz um apanhado dos comentários que você está estudando. Para essa revisão, eu não peguei comentários, eu peguei explicitamente a apostila, tá? Porque aí fica mais fácil para todos nós, e você vai encontrar tudo que está sendo dito aqui na apostila. Amém, queridos? Pois bem, então o livro foi escrito provavelmente entre os anos de 81 e 96 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Esse foi o primeiro imperador romano a reivindicar direitos divinos, resultando na perseguição da igreja, pois isso se opõe frontalmente ao primeiro mandamento, ou seja, não terás outros deuses diante de mim. Então, o cristão, ele só tem um Deus trino, é verdade, mas ele só tem um Deus. Quando o imperador reivindica o conceito de divindade, Deus sou eu, a igreja, obviamente, ela não vai se curvar a esse Deus. E aí se desencadeou a perseguição. Os tempos vividos naquela época eram de perseguição, e não perseguição como hoje. Hoje a gente ainda tem uma perseguição light aqui no Brasil. Você vai preso por dizer algumas coisas, tal, mas é solto, não tem muita questão. Mas ali o negócio, veja que a gente viu a história de João, que ele foi, inclusive, conta-se a história que ele foi colocado em barril de azeite fervente, né? Então, uma perseguição que não foi simples. A linguagem do livro é essencialmente metafórica, nós já aprendemos isso, ou seja, ela não é uma linguagem literal. Entende? Então, a interpretação depende do entendimento correto do simbolismo. Por isso que a gente sempre vai precisar do Espírito Santo, né? Porque ele inspirou o escritor, ele inspirou João a escrever a coisa, uma linguagem simbólica, tá? Mas é justamente ele que inspirou, que vai nos ajudar na interpretação desse simbolismo. Então, quando o livro foi escrito, esse não foi o único, né, que foi escrito nesse estilo de linguagem simbólica, havendo, então, dezenas de outros escritos que, no entanto, não tinham inspiração do Espírito Santo. Então, lá na página 12 da apostila, já iniciando, logo no início, lá no primeiro parágrafo, ele diz assim: o que há de especial no estilo apocalíptico é a linguagem misteriosa, cheia de figuras, símbolos, números, cores, visões espetaculares, anjos, demônios, cidades gloriosas, batalhas e julgamentos. Então, quando você lê e pense que a igreja da época, ela não lia, ela ouvia, né? Então, você pense, né, uma história sendo contada para você com todos esses simbolismos, a imaginação vai a mil, né? Fica logo imaginando os dragões, as serpentes, aquela coisa toda. No segundo parágrafo, ele diz o seguinte: no primeiro século, quando o Apocalipse foi escrito, ele não era o único livro, como já foi dito. Há dezenas de livros chamados Apocalipse, escritos desde o segundo século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo, em um intervalo de mais de 300 anos. Então, nesse estilo, nesse período, floresceu, né? Segundo século antes de Cristo, segundo século depois de Cristo, a linguagem ganhou corpo. E aí, no finalzinho da página, ainda do lado esquerdo, no último parágrafo, depois que o Apocalipse de João foi escrito, surgiram muitos outros apocalipses cristãos atribuídos a Pedro, Paulo, Tomé, Nicodemos. Nenhum desses autores escreveu o livro. O único Apocalipse considerado canônico é
o atribuído a João. Então, muito importante essa questão. Nós só temos um Apocalipse, que foi o Apocalipse oficializado pelo Senhor para integrar a sua palavra e para nos servir de guia. Amém? O resto pode até ajudar com fundos históricos, mas ele não tem revelação bíblica. Tá? O objetivo da linguagem apocalíptica é o de demonstrar que existe uma realidade oculta por trás da realidade física. Pense que você está no meio de uma perseguição, você só enxerga a dificuldade, você só enxerga problema, né? Então a linguagem apocalíptica ela vai trazer esperança na medida que ela demonstra que há um mundo invisível, que há um mundo espiritual e que há um domínio nesse mundo espiritual que pertence a Deus. Então o objetivo é esse. Né? Então, algo muito importante para trazer esperança para esse povo que estava sob perseguição cruel. E certamente tinha dificuldades para enfrentar a dura realidade. Esse povo precisava ver que Deus mantém o controle da história. Né? Lá na página 14. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo, diz o seguinte: os apocalipses tentam demonstrar que existe uma realidade oculta por trás da realidade física. Essa realidade oculta é a que dá sentido para a realidade física. Então veja, quem governa a realidade física, ainda que a gente não tenha os sentidos apropriados para perceber isso muitas vezes, é Deus. Então, o objetivo da linguagem apocalíptica é demonstrar que é uma linguagem por trás, né, há um mundo por trás, que é um mundo espiritual e que é governado por Deus. Continuando aí no parágrafo, ao ver o mundo invisível, ele percebe quem são os verdadeiros inimigos do povo, mas também percebe que o curso inteiro da história do mundo já foi pré-determinado por Deus. E todos os acontecimentos estão seguindo este cronograma, que parece incompreensível a princípio, mas que no final demonstrará toda a sua harmonia. Na coluna seguinte, no primeiro parágrafo, a história terrena transcorre segundo uma sequência sólida, subdividida em períodos que têm de ser obedecida. Tudo somente acontece quando o tempo previsto por Deus está cumprido. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o objetivo da linguagem apocalíptica é trazer essa segurança. Aqueles que vivem não por vista, que vivem por fé, eles precisam de segurança. E a segurança nos é dada pela própria Escritura. Lembre-se que o escritor de Hebreus diz logo no primeiro capítulo que nós somos sustentados pela palavra do seu poder. Então, a realidade que nos cerca, que muitas vezes é adversa, não é? E aqui muito mais adversa nesse período, ela não vai dominar o nosso ânimo, não vai nos deprimir, não vai nos levar para distante de Deus, porque nós sabemos que esta realidade continua sob o controle único do soberano, do Deus Todo-Poderoso. O Apocalipse escrito pelo apóstolo João é uma revelação especial do Senhor Jesus. Lembre-se que nós vimos lá, no primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. Então, logo de cara, João já está dizendo aqui que ele se propõe. Ele se propõe a falar de Cristo como o Senhor da história, de Cristo como aquele que está cumprindo o propósito eterno de Deus, de Cristo como um Deus todo soberano. Né? Então, é uma revelação especial do Senhor Jesus. O livro foi escrito considerando a realidade vivenciada pelos cristãos do primeiro século. Isso é muito importante. Por isso que nós temos aprendido ao longo desses anos todos que a gente só estuda a Bíblia contextualizando. Você não estuda a Bíblia a partir dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, daquilo que você está vivendo no momento. A Bíblia pode ser aplicada a todas as épocas, a todas as situações, a todas as circunstâncias, mas o contexto é que vai nos dizer exatamente qual era o objetivo primário, qual era o objetivo primeiro, não é? E aquele era um povo que estava perseguido, né? Estava sendo perseguido, mas perseguido, vocês lembram que nós estamos aqui nas quartas-feiras, findamos aí as cartas de João, as cartas de Pedro, e vimos que a perseguição terrível, né? Então, era justamente para esse povo que Deus estava trazendo esperança. A esperança de que
Embora a situação fosse dura, fosse difícil, Deus continua dominando, Deus continua no controle. Vivenciada pelos cristãos do primeiro século, porém constrói sua base doutrinária a partir da cruz de Cristo, pois esta liga os céus e a terra. Desse modo, traz esperança aos cristãos de todas as épocas. Páginas 18 e 19. Sistematizando o que eu acabei de falar, logo no início aqui, no primeiro parágrafo. É preciso considerar que, primordialmente, era o futuro dos leitores originais de João, ou seja, os crentes daquelas 7 igrejas que são mencionadas no livro. Então, originalmente, primariamente, aquele era o público. Tá? Seguindo ainda para o finalzinho desse parágrafo. O futuro daqueles primeiros leitores que viviam nas 7 cidades mencionadas no livro era o objetivo da profecia. Descrever suas lutas, seus sofrimentos, mas também sua vitória em Cristo, foi a razão primeira da grande revelação do Apocalipse. Aí vocês vão ver que quando ele se apresenta para as 7 igrejas, ele se apresenta no meio das 7 igrejas, ele diz que conhece cada uma daquelas 7 igrejas, cada circunstância que ele está vivendo. Então Deus não é um Deus ausente, Deus é um Deus presente. Amém? Terceiro parágrafo aqui. Mas o livro vai além disso. Cada cristão, em cada época da história, pode se identificar com as descrições feitas no livro. Além de descrever o futuro breve dos primeiros leitores, João descreveu também o futuro último, aquele que se consumará na segunda vinda de Jesus. Somente aquele futuro último, os leitores de João, do primeiro século e de todos os séculos, encontram a definitiva esperança. A nossa esperança continua válida. Jesus voltará, e este futuro ele vai se consolidar. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. O livro não foi escrito em uma ordem cronológica, também já aprendemos isso. Eu não vou ler Apocalipse de 1 a 22 pensando numa sequência cronológica, né? Mas utilizando-se de uma estrutura de escrita hebraica chamada paralelismo, e o pastor falou aqui na abertura, quarta-feira dos Salmos, sobre essa questão, que os Salmos também trabalham essa estrutura de paralelismo, não é? Então, usando essa estrutura paralelismo, João escreve o livro em 7 sessões paralelas. Encontramos essa divisão na apostila, reforçando que o objetivo do apóstolo é o de contar a mesma história 7 vezes, ou seja, a história da salvação, envolvendo a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, página 23. Finalzinho da apostila que nós estamos estudando. Amém? Então, Cristo e os 7 candeeiros, de Apocalipse 1 a 3, o Cordeiro e os 7 selos, Apocalipse de 4 a 7, as 7 trombetas, Apocalipse de 8 a 11, o dragão e as 7 vozes, Apocalipse de 12 a 14, as 7 taças, Apocalipse 15 a 16, as visões de julgamento, Apocalipse 17 a 19, e as últimas visões da consumação, Apocalipse 20 e 22. O que isso significa, na sequência aqui? Que essas sessões não são contínuas, mas circulares. João vai contar a mesma história 7 vezes nas 7 sessões. Você conta aí, 1, 2, terceiro parágrafo. Qual é a história contada 7 vezes? No finalzinho desse parágrafo. Num resumo, toda a história da salvação envolvendo a primeira e a segunda vinda de Cristo. Louvado seja o nome glorioso do nosso Deus. João se utiliza do Antigo Testamento expressamente e através de referências demonstrando a unicidade da Escritura. A Bíblia é una. De Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é una. Por milênios ela foi escrita. Por personagens os mais diversos, mas ela mantém uma unicidade. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Porque ela foi inspirada por um só Deus, um único Deus. Ele pode usar, e usou quem ele quis para fechar o cânone sagrado. Mas o projeto é dele, a palavra é dele, não é de homens. Não é? Então, na página 24, a página seguinte,
Nesse segundo parágrafo aí, no meiozinho dele, diz assim: em todos os capítulos, em todas as cenas descritas, João sempre está, de alguma maneira, fazendo menção ao Antigo Testamento. E isso não apenas através de citações de passagens testamentárias, mas por meio da utilização de imagens, símbolos e temas. A teologia do Apocalipse é construída nessa relação direta com a teologia do Antigo Testamento, que passa também pelos evangelhos e cartas apostólicas. Bendito seja o nome do Senhor. No finalzinho aqui da conclusão, nessa mesma página, diz assim: não importa o que acontecer, firmados na vitória de Cristo, lá atrás, somos e sempre seremos mais que vencedores. Essa é a grande mensagem desse livro. A vitória de Cristo já é fato, querido. Não é algo que vai acontecer. Nós não estamos esperando Cristo para que alcancemos vitória. A vitória já foi alcançada, ela já foi consumada, ela está em pleno andamento, é um processo para cada um de nós. Mas da ótica de Deus, do ponto de vista de Deus, está tudo consumado, né? Então é nessa premissa que nós caminhamos. Os destinatários do livro de Apocalipse não eram fictícios, como já dissemos aqui atrás, mas pessoas reais, que pertenciam a igrejas reais, em cidades específicas, escolhidas conforme determinação do Senhor Deus, que se identifica de forma trinitária. Se você voltar lá em Apocalipse 1, versos 4 e 5 e 11, a palavra de Deus diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, Deus Pai Todo-Poderoso, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, bendito seja o Santo Espírito, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Veja, Deus Trinitário está escrevendo aquelas igrejas. Não é João que está escrevendo aquelas igrejas. É o Deus Todo-Poderoso que está escrevendo aquelas igrejas. E que igrejas eram essas? No verso 11, ele diz explicitamente: João não pôde escolher. João não pôde escolher para a igreja de Corinto, para a igreja da Galácia. João só pôde escolher para a igreja que Deus disse: será para essa igreja que você vai escolher. Demonstrando, mais uma vez, o controle absoluto da história. Isso nos dá plena segurança, queridos, de que Deus continua firme no seu propósito e nas suas escolhas. Ele não deixa nada ao acaso. E no verso 11 ele diz isso, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João não teve opção. A opção é de Deus, a determinação é de Deus. Deus é quem diz como é que as coisas vão se transcorrer. Todavia, embora se trate de 7 igrejas locais, estas se identificam com a igreja do Senhor Jesus em qualquer lugar. Página 28. Segundo parágrafo, ele diz assim: as imagens de Jesus vão aparecer através de todo o livro e são a chave para entender a pessoa de Cristo no Apocalipse. A pessoa de Cristo no Apocalipse não é mais o Cordeiro imolado. Ele agora é o Deus soberano, o Rei soberano. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi no tempo propósito. E na página 32... primeiro parágrafo, diz o seguinte: o retorno de Cristo será glorioso. Lembre-se, uma coisa que nós temos batido aqui nesse ano, mais ou menos, que nós estamos estudando Apocalipse: não haverá 2 retornos de Jesus Cristo, não haverá 3 retornos de Jesus Cristo, não tem um retorno secreto, não tem um arrebatamento secreto. Nós já temos clareza disso, não apenas pelo que já estudamos até então, de Apocalipse, mas pelos escritos do próprio Paulo, tanto para Coríntios como para os Tessalonicenses. Então a Bíblia é muito enfática. O próprio Cristo, nós estamos estudando o sermão profético, né? Nós estamos estudando o sermão profético em Mateus 24 e 25, e vimos que o próprio Cristo diz que será
como um relâmpago. Né? Será uma única vez. E todo olho verá. Não tem arrebatamento secreto. Todo olho verá o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele diz o seguinte: o retorno de Cristo será glorioso, triunfal, descendo com as nuvens para cumprir todas as profecias. Não se trata de um retorno secreto para poucos olhos, mas todo olho verá, inclusive aqueles que os traspassaram. Ou seja, tiveram uma prova de que ele está morto, mas agora o veem vivo. Na conclusão, os 5 pontos da conclusão. O livro foi escrito para 7 igrejas físicas da Ásia. Precisa ter significado para elas. Então, esse livro precisava ter significado para essas igrejas. O Deus Trino agiu, está agindo e agirá para o bem da sua amada igreja. Jesus Cristo, através dos seus 3 maiores momentos, morte, ressurreição e ascensão, conquistou uma vitória estrondosa sobre as forças das trevas para o bem do seu povo. Através do sangue de Jesus Cristo, que é a prova do seu amor, seu povo está nesse exato instante reinando com Cristo e servindo a Deus. Nós estamos reinando com Cristo. Obviamente, nós estamos reinando numa condição diferenciada ainda, porque ainda está em andamento o processo, mas nós já reinamos. Por que nós já reinamos? Porque o Evangelho não pode ser impedido. O Evangelho continua sendo pregado. O próprio Paulo coloca: mata-se o mensageiro ao longo da história. Então, queridos, eu só posso ter confiança que tudo há de se consumar segundo o seu eterno propósito. João mostra o Senhor Jesus exaltado, que está no meio de sua igreja e é vitorioso. Voltando ainda para o capítulo 1, veja como é que João vê Jesus. Jesus, veja, vamos para a Páscoa aqui, né? Próximo mês, ainda falando da morte de Jesus Cristo. É importante que nós falemos da morte de Jesus Cristo, porque ainda é tempo de salvação, e é a morte de Jesus Cristo que nos traz e nos trouxe a salvação. Mas João está enxergando aqui o Jesus glorificado. Então, ele diz aqui, né, a partir do verso 12 do capítulo 1, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E lá na frente ele vai dizer que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Deus está no meio da sua igreja, bendito seja o nome glorioso do Senhor. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. É esse Jesus que nós estamos aguardando, o Jesus que já está coroado, glorificado e que reina. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Nos capítulos de 2 a 3, João escreve especificamente para cada igreja das 7 cidades escolhidas por Deus, demonstrando claramente que o Senhor conhece a todos. Amém, queridos? Deus nos conhece. Deus nos conhece intimamente. Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo. De vez em quando a gente se pega e diz: como é que eu pude fazer isso? E aí eu sempre lembro das palavras do pastor Glênio. O pastor Glênio diz o seguinte: Deus não tem nenhuma expectativa a nosso respeito.
Ele nos conhece perfeitamente. E apesar de nos conhecer perfeitamente, Ele nos amou. E em sua graça nos alcançou. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Né? Então, nos capítulos 2 a 3, demonstra claramente que o Senhor conhece a todos, conhece as dificuldades vividas. Veja, meu irmão, minha irmã, não pense que Deus não está enxergando a sua dificuldade, a sua aflição, tudo que você está vivendo. Deus está atento. E nas próprias palavras do escritor de Hebreus, vamos receber socorro na ocasião oportuna, porque Deus não falha, Deus não atrasa. Né? Então Ele conhece as nossas dificuldades vividas, as fraquezas e as virtudes de cada um. Desse modo, verifica-se um sistema de avaliação de cada igreja. Lá na página 48, nós temos um quadrinho que o reverendo Leandro Lima colocou na apostila, e ele faz aí um apanhado, não é, da avaliação que Cristo fez de cada igreja, em cada circunstância. Então é importante a gente estar atento a esse quadrinho. Eu quero recomendar aos irmãos que estarão no grupo, eu acho que o tempo aqui está muito curto, eu não vou me deter nesse quadrinho agora, mas eu aconselho os irmãos a se detiverem nesse quadrinho aqui, e discutirem com os irmãos no grupo, porque ele faz uma avaliação específica e demonstra, de fato, que ele está ciente em cada situação, em cada circunstância. Amém, queridos? Em cada igreja, o Senhor Deus viu a situação que os irmãos enfrentavam e o seu testemunho. Na igreja de Éfeso, lá na página 50, quando ele começa a falar da igreja de Éfeso, ele diz que a igreja de Éfeso era ortodoxa, porém sem amor. Ou seja, ela zelava pela doutrina, mas era uma doutrina sem amor. Não é? Então ele diz aqui, às vezes até, lembra que a gente tem que se colocar no lugar dos irmãos, para entender porque... Veja, diante daquele cenário de perseguição, diante de tanta mentira, de tanta falsa profecia, de tanto falso ensino, a igreja era dura na questão da doutrina. Porque ela precisava preservar os irmãos. Você não pode se distanciar da doutrina. E, às vezes, o efeito colateral foi que o amor esfriou nesse sentido. Aqui na página 50, no terceiro parágrafo, aqui no meio do terceiro parágrafo, diz assim: ser cristão no primeiro século sempre envolvia um grande risco de perder coisas ou a própria vida. E todas aquelas igrejas enfrentavam essas coisas. Sabe? Porque é muito prático para a gente ficar olhando para a história sem entender o contexto daqueles irmãos que eles estavam vivendo lá e fazer o juízo. Se fosse eu não ia fazer isso. Se fosse eu fazia. Se fosse você, preste atenção, deixa a coisa começar a apertar aí você me diz, o que é muito fácil a gente falar. Finalzinho dessa página aqui, diz assim: início da primeira, os falsos mestres ensinavam maneiras de pessoas escaparem das perseguições. E você escuta muito isso hoje, no falso evangelho que está sendo pregado aí, nos púlpitos e na internet. Não é? Ensinavam maneiras de pessoas escaparem de perseguições pelo caminho da infidelidade. Suas doutrinas liberavam as pessoas do cumprimento da santidade, por isso também as livrava das sanções públicas. Você não precisa ser tão santo, não. Né? E ele continua: Éfeso era a exceção nesse sentido. A igreja daquela cidade é a que recebe o maior elogio por sua... Então era esse o fato. Não é? Esmirna recebeu o aviso do Senhor de que a perseguição se intensificaria. Eu sei que você está atribulado, mas eu quero dizer para você que ainda vai aumentar uma coisinha. É o que ele disse para Esmirna. Recebeu o aviso do Senhor de que a perseguição se intensificaria, em razão da sua fidelidade. Veja, não sofre perseguição quem é infiel, querido. Só é perseguido quem é fiel. Capítulo 2, versos 10 e 11.
de Apocalipse. E diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Você pode estar na tribulação, mas você jamais sofrerá o dano da segunda morte, porque já fomos julgados em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Na página 55, o reverendo fala um pouquinho sobre isso. Lá no finalzinho da página 55, ele diz assim: a igreja de Esmirna não recebeu nenhuma crítica, porém isso não significava que sua recompensa já estava garantida. Também ela precisava perseverar até a morte, porque às vezes é assim: Senhor, mas eu sou fiel. Por que, Senhor? Senhor, eu não falta um culto. Eu dou o dízimo de tudo. Eu oro pelos irmãos. Senhor, eu estou já como Tiago. Os joelhos já estão calejando. Por que, Senhor? Acabou de dizer. Acabou de dizer. Né? Enquanto a gente está se auto-elogiando, a gente está se afastando. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Quem é o pobre de espírito? É aquele que diz: Senhor, sem ti nada posso fazer. Então, a igreja não tinha garantia ainda, ela precisava ainda de purificação. Perseverar até a morte. E isso, ao contrário de ser uma derrota, representaria de fato uma vitória, pois a livraria da segunda morte. Aleluia. Nada que eu e você passemos nessa vida se compara com o livramento da segunda morte, se compara em estarmos diante do Senhor por toda a eternidade. Pérgamo. A igreja, de modo geral, era uma igreja fiel, mas tinha entre os seus membros aqueles que se venderam aos falsos profetas. Lembre-se que nós estamos dizendo aqui: na igreja visível, nós temos joio e trigo. A gente fala: não, mas é lá da igreja. Que seja da igreja do Senhor. Não seja da igreja presbiteriana, família cristã, apenas. Né? Página 56. Segundo parágrafo. A menção de um mártir específico, um irmão chamado Antipas, chamado por Jesus de minha testemunha e meu fiel, reforça a ideia de que a recusa em adorar o imperador podia trazer sérias consequências sobre os cristãos, inclusive a morte, pois não adorar o imperador justamente numa cidade imperial, considerada o centro da adoração a César, certamente representava um grande ato de traição. No finalzinho da página, na segunda coluna, 2 práticas estavam sendo incentivadas em Pérgamo. Por isso que nós estamos sempre buscando ao Senhor que nos livre dos falsos mestres, dos falsos profetas. 2 práticas estavam sendo incentivadas em Pérgamo como modo de provavelmente fugir das sanções imperiais: comer carne sacrificada aos ídolos no mercado de festas, do mercado e nas festas, participar de orgias sexuais com as prostitutas cultuais que ficavam nos vários templos de Pérgamo. Provavelmente esses falsos mestres eram um tipo de gnósticos primitivos, que ensinavam uma espécie de separação entre os aspectos carnais e espirituais. Nós vimos isso com João. João combateu esse gnosticismo com essa dualidade grega totalmente equivocada. Amém, queridos? Tiatira. A igreja, ao contrário da de Éfeso, tinha amor. Tiatira, o amor não tinha esfriado. Ela tinha zelo pelo Senhor e tinha zelo pelo evangelismo, tinha zelo pelos irmãos. Porém, tolerava uma falsa profetisa, aleluia, pentecostal. O pai é presbiteriano, mas ele já está dando uma falsa profetisa chamada Jezabel, que induzia os irmãos ao erro, afastando-os de Deus. Para essa mulher, queridos, veja
Presta bastante atenção. Para essa mulher não tinha mais esperança. Quando se endurece, muitas e muitas vezes, Provérbios é enfático disso, aquele que endurece a serviço, muitas e muitas vezes será quebrantado sem que haja cura. Aconteceu isso exatamente com Judas. Não houve cura para Judas. Quando ele percebeu a besteira que fez, não tinha mais chance. Essa é a situação de Jezabel. Capítulo 2, versos 21 e 22. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro na cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja, para ela não tinha cura, mas para aqueles que foram iludidos, ainda tinham a esperança se arrependessem. Tá? Então esse é o recado. Veja como Deus conhece intimamente as coisas. Página 61. No meio do primeiro parágrafo diz assim: devido à recusa em se arrepender da prostituição, o Senhor anunciou um estado definitivo. Né? Embora nenhuma doença específica seja mencionada, a referência à cama é um hebraísmo que indica uma situação de gravíssima enfermidade. Semelhantemente, parágrafo seguinte, os que adulteraram com ela serão lançados em grande tribulação, mas para estes ainda havia tempo de evitarem essa tragédia, caso não se arrependessem das obras, caso se arrependessem das obras que ela incita. A causadora do problema não tem mais chance de consertar seus erros, mas aqueles que se deixarem enganar ainda têm. Isso mostra o juízo equilibrado do Senhor, tratando com cada um individualmente. Então Jesus não trata na manada, ele trata cada um segundo a sua situação. Filadélfia, a igreja foi aprovada pelo Senhor e vista como fiel em meio às tribulações. Página... pulei Sardes. Sardes, então. Sardes, a igreja da cidade estava morta aos olhos do Senhor, embora pensasse estar viva por causa da sua religiosidade. Nós trabalhamos isso aqui, domingo passado, quando falamos da parábola da figueira. Às vezes a gente pensa na religiosidade, e que a gente está caminhando religiosamente, está tudo certo. Página 64. No meio do segundo parágrafo, aqui do último parágrafo, diz assim: a reprovação genérica das obras dos crentes de Sardes aponta para o comprometimento de duas áreas. Não tinham nem as obras de amor de Tiatira, nem o zelo doutrinário de Éfeso. Por isso, apesar do nome de que vives, o veredito era só: estás morto. Então, Deus é enfático. Filadélfia, a igreja foi aprovada pelo Senhor e vista como fiel, apesar das tribulações. Página 69. No meio aqui do segundo parágrafo, diz assim: como referiu-se a Antipas, o Senhor novamente utiliza o pronome possessivo meu para descrever o ato fiel da igreja. Isso significa que a igreja já havia se submetido a sanções imperiais e comerciais, recusando-se a quebrar o seu compromisso com Cristo. A ausência de menção a algum martírio consequente dessa atitude pode significar que, como no caso de Daniel e seus 3 amigos na Babilônia, o Senhor os livrou. Essa é uma inferência que o reverendo faz. Pode ser e pode não ser, né? Mas é uma inferência que o reverendo está fazendo. Laodiceia era uma igreja conformada ao mundo e que, em razão disso, não estava sofrendo perseguição.
Imaginavam que o fato de estarem bem materialmente era sinônimo de bênção de Deus. O falso evangelho está aí, vendendo isso. Você tem prosperidade material, você é abençoado por Deus. Esse não é o diagnóstico que o Senhor fez da igreja de Laodiceia. Páginas 72 e 73. Eles, no finalzinho da segunda coluna aqui, eles pensavam que eram felizes, mas eram infelizes e miseráveis. Pensavam que eram ricos, mas eram pobres. Pensavam que enxergavam bem por causa do famoso colírio feito a partir do pó frígio da cidade, mas eram cegos. Pensavam que se vestiam bem por causa das famosas confecções de lã negra preciosa, produzida na região, mas eram nus, ou insuficientemente trajados, como a palavra também pode ser traduzida. Essa era a igreja. Página seguinte, no início lá, o status que eles desfrutavam diante dos homens era exatamente o contrário diante de Deus. Humanamente eram ricos e saudáveis, espiritualmente eram miseráveis. Segunda coluna aí, segundo parágrafo. A exortação de Cristo, portanto, era para que a igreja se tornasse uma verdadeira testemunha, abrindo mão do conforto de uma religião submissa ao mundo para uma fé viva e atuante, mesmo que isso lhe custasse o ouro do tolo do mundo, pois assim experimentaria o verdadeiro ouro da fé purificada. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, até o capítulo 3, João aborda a situação da igreja na terra. A partir do capítulo 4, ele passa a falar sobre a perspectiva celestial dessa igreja. Atos 4, de 1 a 3, diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio ao redor do trono, a um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Então João foi transportado em espírito para ver, olha, você está vendo toda essa situação aí, ele falando para as igrejas na situação terrena, o que estava acontecendo, que é o que nós estamos vivenciando ainda hoje. Mas ele fala, mas eu quero lhe mostrar da perspectiva celestial agora. Como é que você vai enxergar esse cenário? É essa a lógica agora dos capítulos 4 em diante. Páginas 79 e 80. No início da introdução ele diz assim: os capítulos de 1 a 3 introduziram a realidade terrena da igreja representada nas 7 igrejas da Ásia Menor. Do lado direito aí, começando aqui no finalzinho da primeira coluna, como a igreja, uma instituição sem armas, sem líderes de influência na sociedade, exceto possivelmente os nicolaítas, podia enfrentar a força do império, essa igreja que tinha como líderes vários judeus da Galileia, reconhecidos como iletrados, e o último deles, João, que estava preso numa ilha chamada Patmos, como poderia sobreviver ao poder avassalador do mal no mundo, encarnado nos cruéis e megalomaníacos imperadores romanos? Muitas vezes essa é a nossa perspectiva. Estamos enxergando os megalomaníacos do poder encarnado, fazendo e acontecendo, e aparentemente não acontecendo nada. Aí João é levado aos céus para mostrar: não se preocupe, não se preocupe. João explica que junto ao trono de Deus está presente a igreja e a criação, a partir da descrição dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, que é o que ele descreve nos versos 4 a 8. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um com que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás.
O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem dia de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Nós aprendemos, no decorrer disso, que aqui está representada a igreja do Velho e do Novo Testamento e a criação. Todos diante do trono do Senhor, todos proclamando a santidade, o poder e a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. No capítulo 5, encontramos a narrativa da vitória definitiva do nosso Senhor Jesus Cristo e o início do seu reinado, cumprindo assim todo o propósito de Deus. O Senhor Jesus recebe o livro dos decretos de Deus e começa a desatar os selos, iniciando o processo de consumação do seu eterno propósito. Página 88. Finalzinho, último parágrafo aqui da primeira coluna. O pano de fundo literário mais específico de Apocalipse 5 é outra vez o livro de Ezequiel. No capítulo 2 existe a menção de um livro. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Portanto, o conceito de livro do Antigo Testamento aponta para a revelação dos propósitos de Deus para o seu povo e para o mundo todo. Continuando aí no meio do parágrafo. Ele é o registro de todas as decisões divinas para o mundo, com atenção especial para a sua igreja, tanto no sentido de mostrar sua vontade, reafirmar sua graça e despejar sua ira sobre os perversos. Finalzinho do parágrafo. Portanto, ele contém em si mesmo toda a história redentiva e julgadora para o mundo, que toma lugar desde os eventos relacionados com a primeira vinda de Jesus, encarnação, morte, ressurreição e ascensão, até a consumação do plano divino no fim dos tempos. E no penúltimo parágrafo, toda a história da humanidade está na mão de Deus. Pode-se achar um quadro mais sublime, mais simples e sublime da soberania total de Deus sobre a história de que está num rolo na sua mão? Não importa a força do mal, não importa a ferocidade com que os poderes satânicos perseguem o povo de Deus na terra, a história ainda está na mão de Deus. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. O Senhor Jesus é apresentado como o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, vencendo a morte, cumprindo a justiça de Deus e obtendo o direito de abrir o livro, exaltando os selos para o cumprimento da vontade do Senhor. Isso está registrado em Apocalipse 5, de 6 a 10, não vou lê-lo, queria que vocês lessem depois. Essa imagem é extremamente poderosa, pois traz ao coração do povo que a verdadeira vitória vem com sacrifício. Queridos, não tem vitória, segundo o propósito de Deus, sem sacrifício. Página 95 e 96. Quando ele fala aqui, ele está tratando do capítulo 5, dos textos que nós estamos lendo. E ele diz o seguinte aqui. Se você voltar na página 94, para a gente pegar aqui a última expressão, portanto. Portanto, essa imagem paradoxal de um cordeiro sacrificado que se torna vencedor, traz uma poderosa mensagem para os leitores de João. Muitos deles estavam tentando fugir do sacrifício e da morte, pensando em termos humanos, que teriam muito a perder com isso. Porém, o verdadeiro vencedor, segundo essa visão apocalíptica, não é o que escapa da morte e do sacrifício, mas é aquele que enfrenta, sustentando sua dignidade e seu testemunho. Não há vitória sem sacrifício. É a lógica. Por fim, queridos, para encerrar, e agora acho que vou tomar uma água. Eu saí correndo e esqueci da água. Com licença. Capítulo 6, versos 1 a 2.
Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós comungamos do entendimento do reverendo Leandro e de alguns estudiosos que ele usa na apostila, que esse primeiro selo aberto, ele abre as portas da pregação do Evangelho. Esse primeiro cavalo significa que o Evangelho está liberado para ser pregado. Lembre-se, o enganador, quando Miguel subiu e botou o enganador para a terra, seu lugar não se achou mais no céu. O enganador, até que Cristo consumasse a sua obra, o Evangelho era restrito a uma nação, era restrito a Israel. Somente o povo de Israel ouvia de fato a revelação especial do Senhor e representava o Senhor na terra. As demais nações estavam enganadas, estavam iludidas, estavam nas trevas. E ainda assim o povo deu as suas farrapadas. Por isso que a gente tem que, aquele que está em pé, veja que não caia, a gente tem que estar orando o tempo todo. Mas eles cumpriram o seu propósito, que foi trazer o Messias. Eles trouxeram o Messias. Quando Jesus vem, cumpre a justiça de Deus na cruz. É ressuscitado, significando que o sacrifício foi aceito. O sacrifício perfeito foi aceito. Ele é ressuscitado. Não há mais necessidade de sacrifício, é o que nos ensina o escritor de Hebreus no capítulo 10. O sacrifício foi feito uma só vez e nós vamos sendo aperfeiçoados por este único sacrifício. Mas Jesus ascende. E quando Jesus ascende aos céus, e é o que nós vemos aqui, né? João está chorando copiosamente porque ele enxerga no livro do Pai, na mão do Pai, o livro dos decretos, o propósito de Deus, e se aqueles selos não forem desatados, os propósitos não se cumprirão. Ele entra em desespero, mas o ancião diz para ele: não temas, não chores, porque o Cordeiro venceu, bendito seja o nome do Senhor. E é o que ele retrata aqui, nesse capítulo 5. Né? Então, Jesus, e quando ele recebe o livro das mãos do Pai, ele imediatamente desata os selos. Lembre-se que ele disse para os discípulos já ressurreto: toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ide, portanto, e pregai o Evangelho. O Evangelho agora alcança todas as nações. Toda raça, povo, tribo e nação não estão mais impedidas de ouvir o Evangelho, porque o primeiro selo foi desatado. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. É nessa perspectiva, página 102, o item 4, que é um autor que o reverendo usa, ele diz o seguinte: o Evangelho, autores como Vitorino Lade e Kistemaker entendem que o Evangelho se encaixa melhor na descrição deste símbolo. E na página 104, primeiro e segundo parágrafo, vou ler aqui. Então é preciso pensar na ordem de eventos da história da salvação relatados no Novo Testamento para compreender o sentido. Jesus morreu, ressuscitou, subiu ao céu e fez o que em seguida? O que foi que ele fez em seguida? Enviou o Espírito Santo aos discípulos a fim de capacitá-los a pregar o Evangelho. Lembre-se de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Antes mesmo de derramar o Espírito, Jesus já havia dito a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, a primeira coisa que Jesus mandou seus discípulos fazerem após ele ter concretizado sua vitória foi: preguem o Evangelho em todo o mundo. Portanto, o primeiro selo, a primeira ação do Cristo glorificado foi enviar seus
discípulos capacitados pelo Espírito Santo até os confins da terra, para anunciar o Evangelho, mais do que uma simples ordem. Nisso está a garantia de que a missão seria bem-sucedida. Graças ao poder conquistado por Cristo, ele tornou o Evangelho o poder de Deus para a salvação de judeus e gregos, de maneira que ninguém poderia prender a palavra. Aleluia. E o primeiro parágrafo da conclusão: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há nesse mundo nada mais poderoso e eficaz do que a mensagem do Evangelho. Cristo conquistou o direito de que essa mensagem poderosa fosse proclamada em todo o mundo e alcançasse seus resultados. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus. E isso é a garantia de que a pregação do Evangelho em toda a terra continuará sendo vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja, meus irmãos, o nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos vivendo a época da graça, com a pregação do Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.